Fala galera, tudo bem? Então, hoje a gente veio bater um papo aqui sobre vendas e como o Grupo Gestão atua nessa frente, principalmente no mercado atual com a crise do Covid-19. Então, me apresentando um pouco melhor, meu nome é Pedro Machado, eu sou assessor comercial do Grupo Gestão. Oi, gente, meu nome é Mariana e eu também sou assessora comercial do Grupo Gestão. E basando um pouquinho para o plano de apresentação, hoje a gente vai falar com vocês primeiro sobre o Spin Selling, que é a metodologia de vendas que a gente usa hoje no GG. Depois a gente vai abordar o funil de vendas, o CRM, o pós-venda e depois a gente vai entrar nessa parte sobre o coronavírus. Então, como que tanto o Grupo Gestão como o mercado tem sentido a presença do Covid-19. Então, passando um pouco sobre o que é o Spin Selling, o que é essa metodologia, como a Mariana falou, hoje é o jeito que a gente adotou no Grupo Gestão para fazer nossas vendas, né? Então, a gente vai passar um pouquinho de o que é isso e quais são as etapas existentes dentro dessa metodologia. Então, passando um pouquinho sobre o que é, então o Spin é uma metodologia de vendas grandes, toda baseada em perguntas. E aí, quando a gente fala vendas grandes, são vendas com valores mais altos mesmo. Isso é uma coisa muito abordada no livro que embasa a teoria. Então, segundo o autor, as vendas grandes se diferem de vendas pequenas justamente por essa carga de responsabilidade dessa tomada de decisão por uma venda tão grande, né? Então, muitas vezes isso envolve um valor de compra muito alto, às vezes envolve falar com familiares antes de realizar essa compra. Então, técnicas que normalmente são usadas para vendas menores não se adequam para esse contexto de vendas grandes. Então, toda essa metodologia foi desenvolvida por um cara chamado Neil Hackman, e ele tinha uma consultoria de vendas, né? Então, durante toda essa carga de trabalho que ele teve, ele consolidou essa metodologia e aí entregou esse livro que chama Spin Selling, Alcançando Excelência em Vendas. Então, toda essa técnica, essa metodologia de vendas é baseada em despertar a necessidade interna de compra no cliente ao longo de 4 fases. E aí essas fases são a fase de situação, a fase de problema, a fase de implicação e a última de necessidade de solução. Então, grande chave dessa metodologia é que ao longo de todas essas fases, a gente vai despertando o interesse e o próprio cliente, com ele mesmo, vai despertando essa necessidade de comprar e de adquirir o seu serviço. Então, isso parte muito de uma perspectiva interna do cliente e a gente vai conduzindo ele durante esse afloramento, né, da necessidade de compra. Então, passando para a primeira etapa da metodologia, é a etapa de situação. Então, é nela que você vai reunir o máximo de informações possíveis a respeito do seu cliente. E é nela que você vai verificar as possíveis áreas de atuação onde você vai poder aplicar o seu produto ou o seu serviço. Mas é muito importante nessa etapa que você, antes da sua visita de venda, né, já tem alguma pesquisa prévia, já dê uma olhada em que empresa você está indo ou em que mercado você está se inserindo, para você evitar de fazer perguntas tolas e inúteis durante a visita, né? Ele força bastante isso no livro. Você deve seguir muito bem perguntas que realmente tragam insumo que você vai poder usar ao longo das outras fases, né? Então, evitar perguntas inúteis que podem aborrecer o seu cliente. Então, aqui a gente colocou alguns exemplos de perguntas, né? Como quantos funcionários / áreas você possui na sua empresa, ou qual equipamento você utiliza para tal tarefa. Isso são coisas que você não consegue descobrir através de pesquisas normais na internet, mas que você pode usar ao longo das outras etapas de venda. Então, a segunda etapa é a etapa de problema. E é nela que você vai começar a verificar possíveis problemas no negócio do cliente. E aí você vai conduzindo as perguntas de modo que ele externalize esses problemas para você. E é muito bom você ter o senso de não ser tão invasivo nessas perguntas, para também não apontar algum problema no negócio do cliente. É muito importante, né, que você desperte o interesse dele e que ele mesmo diga e externalize esses problemas por si só. E aí, através desses problemas que você vai trabalhar ao longo das outras etapas para né, engrandecer esses problemas e trazer a necessidade de compra da solução. Então, a gente colocou alguns exemplos aqui também de perguntas, como se os seus funcionários têm certo problema com o manuseio de algum equipamento, ou como está a gestão financeira do seu negócio. É muito de você ir testando algumas áreas que você enxerga que podem ter problemas na empresa, baseado já nos insumos que você recolheu na fase anterior, e você vai testando e vai identificando onde você pode atuar. A terceira fase é a fase de implicação. E aí é a fase de desdobrar esses problemas que o cliente possui, né, que você identificou na fase passada, e você vai expondo as suas implicações para o cliente.
mas é muito importante que você vá conduzindo toda essa reflexão através de perguntas e que o próprio cliente chegue sozinho a essas implicações. Então, é muito ruim quando você vai aumentando o problema do cliente através das suas falas, é como se você estivesse apontando problemas dentro da empresa de alguém, e isso é muito ruim para o cliente, né? Ele não se sente à vontade com uma pessoa externa falando o que tem de errado na empresa dele. Então, é muito de você conduzindo essas etapas, essas reflexões, né, através de perguntas, e aí o próprio cliente vai engrandecendo esse problema que ele tem na mente dele e que às vezes ele nem considerava como uma coisa tão grave. Então, justamente aqui no terceiro ponto é que você começa a despertar no cliente a necessidade de solucionar esse problema, porque ele vai realmente começar a enxergar esse problema como uma coisa maior. Então, a gente colocou alguns exemplos também aqui, por exemplo, de que jeito esse problema X afeta o seu negócio, ou como não ter um software de gestão financeira impacta no seu dia a dia como gestor. E aí, durante essas perguntas, ele mesmo vai refletir e vai ver que talvez esse problema seja maior do que ele realmente tinha percebido. E aí, depois que você já consegue desdobrar esses problemas e aumentar, né, teoricamente, esses problemas, você passa para a última etapa, que é a de necessidade de solução. E aí é a etapa de realmente fazer o cliente visualizar o quão bom seria a vida dele e o negócio dele se ele conseguisse resolver esses problemas que você abordou durante a sua venda. Então, é muito de você também, ao longo das perguntas, fazer o cliente entender os seus ganhos por conta própria. Então, você vai começando a jogar cenários nas suas perguntas. E aqui ele também traz uma coisa muito legal na metodologia, de usar perguntas positivas, né, com palavras positivas, para o cliente visualizar esse cenário de melhora através da compra da solução. Então, guiar as perguntas de acordo com o que o seu serviço e o produto podem oferecer. Então, sempre aplicando esse cenário de melhora durante as suas perguntas, de acordo com o que o seu produto pode oferecer para o cliente. Então, a gente colocou algumas perguntas aqui também que você pode utilizar nessa etapa. É como se você pudesse melhorar o aspecto X, qual seria o impacto disso no seu negócio? Ou quais seriam os benefícios se você tivesse uma gestão financeira assertiva? E aí sempre tentando usar essas palavras positivas, né, como melhorar, benefícios, que isso realmente desperta no cliente a visualização de um cenário melhor no futuro, caso ele consuma o seu produto ou o seu serviço. Bem, gente, agora a gente entra na parte do funil de vendas. Então, agora a gente vai falar um pouquinho sobre o que é o funil de vendas, para que ele serve, quais são as etapas que ele existe. A gente vai trazer o exemplo de como que isso acontece dentro do grupo de gestão e como que a gente consegue criar um funil de vendas. Então, partindo sobre o que é um funil de vendas, então, antes de mais nada, o funil de vendas é a representação do caminho que o seu cliente ele vai fazer até ele fechar uma compra com você. Então, ele serve muito para conseguir determinar qual que é a maturidade que o cliente está tendo de acordo com as etapas, para ele realmente se tornar uma pessoa que está interessada e que vai fazer realmente o uso e a compra do seu serviço ou seu produto. Então, indo agora um pouquinho para as etapas, a gente traz a relação de 3 etapas principalmente. Então, começando com o topo do funil, é realmente aquela etapa de consciência. Então, se você tiver um site, um blog, enfim, provavelmente esse visitante, ele vai entrar no seu site sem saber que ele tem algum problema. Então, ele vai ler sobre algum conteúdo, enfim, ele vai se interessar sobre alguma coisa e a partir daí ele vai perceber a necessidade dele em relação a esse problema. E depois ele vai para o meio do funil. E o que marca essa passagem? O que marca essa passagem é realmente o reconhecimento do problema. Então, se você conseguiu entregar para ele algum conteúdo que despertou nele um interesse, que fez ele começar a se questionar, depois ele vai entender que isso é um problema dentro da empresa dele. E a partir do momento que ele reconheceu isso como um problema, o que ele vai fazer? Ele vai recorrer a você de novo. Então, provavelmente ele vai querer baixar um e-book, algo do gênero dentro do seu site, enfim. E ele vai ter que colocar, às vezes, os dados dele para realmente fazer isso. Então, ele está disposto realmente a procurar essa determinada ajuda. E aí, depois, a gente entra para a parte que é o final do funil. E o que acontece no fundo do funil? O fundo do funil é quando realmente esse lead, que tinha sido caracterizado como lead na etapa do meio do funil, ele realmente se tornou qualificado. Então, é aquela pessoa que está preparada para receber um vendedor. E trazendo um exemplo prático para isso ficar mais simples, hoje no grupo gestão, quando alguém entra no nosso site, tem diversos conteúdos que essa pessoa consegue ter acesso.
e tem alguns outros conteúdos que realmente precisa colocar e-mail, enfim, para a gente realmente ter o cadastro dessa pessoa dentro do nosso sistema. Então, quando essa pessoa ela realmente entra e ela começa a ir atrás disso, a gente entende que ela é um visitante. Então, essa pessoa, ela entrou como visitante no nosso site, ela leu alguns dos nossos conteúdos e ela identificou o problema. E aí, depois, ela se transforma num lead, e esse lead agora já está no meio do funil. Então, esse lead, ele agora colocou a informação dele dentro de um conteúdo e ele realmente instigou dentro dele a necessidade disso. E pra gente, o fundo do funil, ele acontece quando o cliente ele fala que ele quer um diagnóstico gratuito, porque hoje o nosso principal diferencial como empresa júnior é realmente conseguir trazer esse diagnóstico gratuito para os nossos clientes. Então, é a nossa primeira reunião comercial que a gente tem com ele. Então, todo esse contato anterior que a gente teve com o cliente foi muito mais através do nosso servidor, foi muito mais através do nosso blog, não foi o contato pessoal. A partir desse momento, quando ele fala que ele quer um diagnóstico, então vai ser o primeiro momento em que um vendedor vai entrar em contato com ele e que vai realizar todo o processo de venda até chegar na etapa final, que a gente espera que seja realmente a compra e a venda do nosso serviço ou produto. Então, agora, como que eu faço para criar um funil de vendas dentro da minha empresa? Então, antes de mais nada, é interessante ter mapeado a persona. Então, quem é a persona do meu negócio? Então, entender quem são aquelas pessoas que realmente estão interessadas no produto ou serviço que você oferece. E através daí você entender como que essa jornada de compra está relacionada a essa pessoa. Então, vamos supor que eu tenho um cliente que ele é muito engajado através das mídias sociais. Então é muito interessante eu estar colocando conteúdos, e-books, enfim, dentro do meu Instagram, dentro do meu Facebook, aonde realmente eu tenho esse engajamento maior. E depois disso, que a gente já tem mapeado toda essa jornada, que a gente já tem mapeado o nosso cliente, que a gente já tem mapeado a jornada de compra que ele vai realizar, é interessante a gente definir as etapas. Então, a minha primeira etapa, que seria a etapa do visitante, o que vai fazer ele realmente sair de um visitante e virar um lead? O que vai fazer ele sair de um lead e virar para realmente um lead qualificado? E essas são chamadas as milestones. Então, são aqueles momentos em que realmente a gente percebe a mudança dele de acordo com os panoramas novos que a gente foi dando. Então, é entender o que eu apresentei de novo e o que mudou na perspectiva dele para realmente ele entrar em contato com a gente, ele querer e ele estar preparado para receber o nosso vendedor. E a partir daí, depois de ter definido as nossas etapas e ter entendido aonde que a gente realmente vai estar filtrando esse cliente, a gente entra para a parte de vendas e marketing. Então, tanto a nossa equipe de vendas quanto a nossa equipe de marketing tem que estar muito cientes em relação aonde que está o papel de cada uma delas. E muitas vezes, por exemplo, hoje no grupo de gestão, todo o nosso marketing ele é terceirizado. Então, depois que realmente a gente pode entrar em contato com o cliente como assessor comercial, então esse vai ser o primeiro contato que ele está realmente tendo com alguém do grupo de gestão. Então, é muito interessante a gente perceber como isso funciona. E o funil de vendas, ele realmente é um funil que ele no começo ele é mais largo e ele vai se estreitando até, enfim, a gente conseguir fazer a nossa venda. Então, realmente, a gente vai perdendo possíveis visitantes, possíveis leads qualificados, até a gente ter o nosso cliente final. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre o CRM. Então, o que é o CRM? Quais são os exemplos e ferramentas que eu tenho de CRM que eu posso tentar aplicar dentro da minha empresa? E como que o funil de vendas está relacionado com o CRM? Então, antes de mais nada, o que é um CRM? Bem, um CRM ele significa gestão de relacionamento com o cliente e ele serve para armazenar todas as informações, tanto de clientes atuais como de potenciais, e uma visualização mais clara do processo de venda. Então, o CRM nada mais é do que um sistema em que a gente consegue colocar todas as informações dos nossos clientes, armazenar elas de uma maneira realmente mais fácil e a gente entende aonde é que esse cliente está de acordo com o nosso funil de vendas. Então, alguns exemplos de CRMs que hoje a gente consegue encontrar dentro do mercado. Hoje o grupo de gestão ele utiliza o Pipedrive, que foi o primeiro exemplo que a gente trouxe para vocês, mas tem alguns outros como Salesforce, RD Station, CRM, ele também tem uma parte que é mais voltada para marketing que a gente também utiliza, e Zorro CRM, que acredito que tendo 3 pessoas ele é gratuito. Então tem diversos CRMs que a gente consegue encontrar dentro do mercado que podem se atender de acordo com a necessidade da nossa empresa. Então o interessante é realmente a gente dar uma pesquisada maior em relação a eles e ver como que eles estão relacionados.
Mas a parte mais interessante que a gente quis trazer para vocês hoje é como que o CRM está relacionado com o funil de vendas. Então, o funil de vendas ele representa todo o processo até o fechamento de uma compra. E o nosso CRM ele também vai representar isso. Então, ele vai representar as etapas que o nosso cliente está seguindo até a gente realmente conseguir finalizar o processo juntos, ou seja, fazer essa compra em conjunto. E é muito eficaz quando a gente consegue ter isso de uma maneira visual e entender o que a gente consegue trazer para o nosso cliente. Então, hoje dentro do grupo de gestão, a gente percebe que se um determinado cliente ele fica muito tempo em uma etapa, é importante a gente estar dando uma atenção maior. Às vezes a gente está passando um conteúdo diferente, a gente está mostrando um escopo aplicado através de um case sobre como que isso consegue trazer efeito dentro da empresa dele. Então, através desse funil de vendas, a gente também consegue trazer planos de ações para fazer com que o nosso cliente ele realmente veja a necessidade do nosso serviço ou do nosso produto e feche a venda com a gente. E tem alguns CRMs que eles até mesmo conseguem controlar o pós-venda. E o pós-venda é até o tópico que a gente vai abordar agora, mas muitas vezes ele está incluído dentro do nosso funil de vendas, é aquele finalzinho de tudo. Mas é muito interessante a gente realmente ter esse pós-venda dentro da nossa empresa. Então, já puxando o gancho do que a Mariana falou, o que é esse pós-venda, né? Para que ele serve e também como a gente faz o nosso pós-venda aqui dentro do grupo de gestão. Então, pós-venda é a etapa de relacionamento com o cliente que se inicia depois da primeira aquisição do produto ou serviço. Então, como a Mariana falou, tem várias etapas de relacionamento com o cliente antes dele realmente virar um comprador, né? Então, ele entra no nosso site, a gente começa a se relacionar com ele por meio de conteúdos, mas quando ele de fato compra o nosso serviço, a partir dali, todo o relacionamento que a gente tem com ele vem no formato de pós-venda. E para que serve esse pós-venda? É muito de manter o cliente perto e ativo, mesmo após a aquisição desse produto. Então, uma coisa que é muito consenso dentro de vários mercados é que é muito mais barato e muito mais fácil você reconquistar um cliente que já comprou de você, né? Ou seja, manter ele ativo, manter ele por perto, do que conquistar um novo cliente no mercado. Então, esse processo de pós-venda vem muito para manter esse cliente por perto, você vai nutrir esse cliente de conteúdo, vai se manter relacionamento com ele, para que seja muito mais fácil dele consumir de novo o seu produto ou seu serviço no futuro. E aí, como a gente faz esse processo de pós-venda dentro do grupo de gestão? A gente faz por meio de através de ligações ou encontros com período quinzenal com o nosso cliente. E aí vem até um ponto mais interessante e singular também, né? Como o grupo de gestão é uma consultoria, nós vendemos serviços, né? E aí esses serviços têm períodos de duração relativamente grandes. Então, a partir do momento que ele realiza a compra, ele ainda está muito em contato com a gente, por exemplo, durante 3, 4 meses, que é o período de realização desse projeto. E a gente continua esse processo de pós-venda mesmo durante a duração do projeto. Então, por isso que a gente adotou ter uma ponte de contato com períodos mais curtos, né? Períodos a cada 2 semanas a gente entra em contato com esse cliente, porque a gente aproveita que o projeto ainda está acontecendo, para a gente recolher feedback sobre a execução, sobre o processo de venda, e não só deixar esse cliente ir embora sem nos fornecer informações que a gente pode melhorar no que a gente está fazendo como empresa. Então, a gente utiliza desse tempo para manter o relacionamento com o cliente e manter ele perto para que possa acontecer uma possível fidelização no futuro, e ao mesmo tempo a gente recolhe feedback sobre como a gente está fazendo, o que a gente está fazendo como empresa, saber se a gente está indo no caminho certo, se a gente tem prontos para melhorar. Então aqui a gente também colocou exemplos de como você pode realizar esse pós-venda. Pode ser por meio de ligações e datas especiais, como algumas empresas grandes fazem, como a reserva. Então ligar, checando se está tudo bem com o seu cliente, realmente se fazendo presente como empresa, para que nunca esse cliente esqueça de você e quando ele precisar de um produto que você tem, ele lembrar de você e recorrer a você de novo. Então, isso pode ser feito por meio de e-mails de conteúdo também, sempre nutrindo o seu cliente com alguma forma de informação e se fazendo presente como marca. E agora entrando um pouquinho sobre como que a gente enxerga que o coronavírus ele atacou o mercado. Então hoje a gente percebe que tem 3 tipos diferentes de perfis de clientes, enfim, de empresas que estão seguindo realmente para conseguir se manter dentro do mercado. Então tem um perfil de sobreviver, responder e ressurgir. Então o primeiro perfil, que é o perfil de sobreviver,
É aquele perfil que realmente não está conseguindo estar presente dentro do mercado hoje. Então, é uma empresa que está funcionando de portas fechadas e está realmente ali dentro tentando reduzir seus custos, está negociando com os fornecedores. Então, todo o mercado hoje, ele atua através de crédito. Então, se você tem um fornecedor, provavelmente às vezes você está querendo pagar, enfim, o serviço dele daqui a 3 meses. E esse mesmo fornecedor vai pagar o serviço dele para o seu próximo fornecedor daqui a 3 meses. Então, hoje, todo o mercado ele funciona através de créditos. E isso está acontecendo porque hoje está sendo muito difícil qualquer empresa manter um fluxo de caixa, manter uma periodicidade constante das suas vendas. Então, esse é um momento que, para quem quer sobreviver, ele está com as portas fechadas, mas ele está reduzindo custos, ele está mantendo seus funcionários, ele está muitas vezes dando férias para eles, mas algo muito interessante que a gente quis trazer até como dica é que é muito legal a gente sempre estar nutrindo o nosso time com as informações do que está acontecendo. Então, através de todos os aspectos enfim, de como o mercado está se relacionando com o Covid-19, como que a minha empresa está dentro disso. Então, como que eu estou em relação a esse serviço? Quando será que eu vou conseguir abrir? Como será que eu vou conseguir trazer mais férias para os meus funcionários? Como que eu vou funcionar? Então, é sempre legal tá trazendo esse conhecimento para quem está trabalhando com você, até porque traz uma calma muito maior e traz esse sentimento de empatia. E esse é o momento que a gente realmente precisa ter um fluxo de caixa mínimo. Então, tudo que a gente conseguir reduzir custos, seja relacionado a aluguel, seja relacionado a imposto, é interessante nesse momento, porque o principal é realmente manter a operação como se ela nunca tivesse parado, ou seja, manter realmente os funcionários ali trabalhando, os seus colaboradores. E falando um pouquinho sobre o Responder é aquela empresa que entendeu a dor no mercado. Então, hoje, o coronavírus ele trouxe dores para os seus clientes. Então, dentro da sua empresa, provavelmente, o seu cliente está passando por alguma dor que o seu serviço ou produto ele sanava. E como que hoje eu consigo realmente trazer isso para o meu cliente, levando em consideração todos os aspectos que a gente está realmente vivendo do Covid-19. Então, como que eu consigo trazer segurança, enfim. Então, a gente começou a perceber que diversas empresas, elas decidiram muitas vezes entrar em um novo tipo de canal, que seria o canal de delivery, decidiram utilizar do e-commerce para realmente conseguir realizar todas as suas vendas através do meio virtual e isso fazer com que o seu fluxo de caixa ele não fique parado, mas que você, ao mesmo tempo, consiga reduzir custos, porque nessa época é muito importante a gente estar reduzindo os custos, porque a gente entende que a nossa venda não vai acontecer da mesma forma. Então, tudo que a gente conseguir fazer relacionado a isso é interessante. Então, são aquelas pessoas que estão respondendo ao mercado. Então, eles começaram a inovar, eles pensaram em um produto, eles pensaram em um serviço novo. E até um exemplo é que a gente conhece dentro do grupo de gestão, uma empresa que atua como venda através de suplementos. E hoje, a maior parte das suas vendas foi substituída por medicamentos, ou seja, própolis mais naturais dentro desse sentido, porque entenderam a necessidade que o público está precisando hoje. Hoje a necessidade não é mais de um suplemento que antes conseguia, enfim, fazer com que as pessoas fossem para academia, se tornassem mais fitness. Hoje a necessidade é realmente na saúde de cada um. Então, trazendo esses medicamentos mais naturais, como por exemplo o própolis é um deles. E são aquelas pessoas que têm utilizado de diversos canais diferentes para divulgar o seu serviço, o seu produto. Então, têm utilizado as mídias sociais, o Instagram, o Facebook, realmente para conseguir atingir públicos diferentes. E por último, o último público que a gente entende é o público do ressurgir. Então, é aquela empresa que ela pode ter visto tanto a necessidade como sobreviver, como responder, mas percebeu uma necessidade maior. Ela percebeu que há a necessidade de se preparar para o futuro. Então hoje a gente entende que o nosso futuro ele é muito incerto. A gente não sabe como que vai ficar realmente toda a economia daqui a um tempo, mas essa empresa decidiu se preparar para isso. Então decidiu fazer um planejamento financeiro, sabendo quais são as dívidas que têm que ser pagas primeiro, como que a gente consegue manter os nossos colaboradores dentro da empresa. É aquela empresa que entende que após a quarentena, como que será que eu vou fazer para, enfim, conseguir atingir vendas maiores ou até mesmo manter o mesmo fluxo de vendas que eu tinha conseguido anteriormente, antes de todo o período do coronavírus. Então, é aquela empresa que ela está se preparando e está gerindo os riscos para o futuro. Então, ela realmente está pensando no pós-crise. Ela está se preparando
preparando para o que o mercado vai vir e ela está imaginando como que pode ser tudo isso. Então é aquela empresa que está entendendo o que está acontecendo hoje, que está respondendo a isso e que está realmente querendo fazer um terreno propício para o seu futuro. Legal. E aí agora falando um pouco mais de como o Grupo Gestão, como empresa, tem atuado dentro desse cenário de coronavírus, né, abordando pontos como o desenvolvimento de novos produtos e uma nova abordagem e prospecção. Então, como a Mariana falou, o Grupo Gestão foi uma empresa que respondeu ao mercado. Então, a gente identificou novas dores que nossos clientes estavam tendo e aí adaptamos novos produtos, né, elaboramos novos produtos que poderiam atacar essas novas dores. E aí isso veio por meio da criação, né, inicialmente como tudo isso começou dentro da empresa, foi através de uma criação de uma mini força-tarefa interna para mapear os efeitos do coronavírus no mercado que a gente estava inserido. Então, a gente estava sempre antenado no que grandes consultorias estavam falando, o que nossos concorrentes estavam falando sobre o que eles estavam sentindo através desse cenário, né? E aí sempre mapeando as novas dores que estavam aparecendo no mercado, que essa crise estava despertando nos nossos clientes. Então, uma vez que a gente tinha esse conteúdo e essa noção de como o mercado estava muito bem consolidado na nossa empresa, a gente fez facilitações criativas, né? Então, foi uma adaptação da semana sprint, né? Da metodologia da semana sprint, que é uma metodologia de criação e desenvolvimento de ideias e de produtos que o Google utiliza. A gente aplicou isso dentro da nossa empresa e revisamos toda a nossa cartela de serviços, sempre procurando alguns serviços que a gente poderia adaptar para as novas dores que estavam surgindo no mercado. E aí, então, a gente revisou nossos escopos passados e aí, né, sempre visando atender essas novas demandas que o mercado que estavam surgindo no mercado. Sempre, né, respondendo e reagindo às novas condições que o cenário de coronavírus passou para a gente. Então, alguns produtos gerados que a gente teve através dessa facilitação, o primeiro foi o de adaptação no modelo de gestão e trabalho para a atuação remota. Então, como a gente sabe que muitas empresas hoje adaptaram todos os seus serviços, né, para a atuação remota, então muitas pessoas, muitas empresas que não estavam acostumadas a trabalhar de casa, não tinham as ferramentas necessárias, não tinham os costumes necessários, né, para se atuar desse jeito, estão tendo algumas dificuldades, alguns clientes nossos também estão tendo essa dificuldade de seus colaboradores trabalharem de forma remota. Então, a gente identificou essa dor no mercado e preparamos um produto para essa adaptação dessa forma de atuação. E o segundo foi o de pacote de reestruturação pós-crise. Isso. O pacote de reestruturação pós-crise, ele surgiu principalmente pensando nas empresas que querem ressurgir. E a gente entendeu que para essas empresas que querem ressurgir, o que é interessante? É interessante a gente entender financeiramente como a empresa deve se estruturar no futuro, então quais são as contas que ela deve começar a pagar, como que ela deve estar relacionada em relação aos impostos, enfim. Então toda essa parte financeira, como que ela deve ser uma atuação. E o outro ponto é como que a gente consegue criar estratégias de venda. Então, como que eu consigo às vezes até mesmo duplicar as vendas que eu tinha anteriormente para conseguir compensar as perdas que eu tive durante o coronavírus. Então é trazer isso para a realidade. E ao mesmo tempo também auxiliar aquelas empresas que não querem ficar reféns da adaptabilidade do mercado. Então, que querem realmente já ter preparado, já ter mapeado como que os riscos eles estão relacionados. Então, a gente também trouxe esse escopo de gestão de riscos para entender sobre como que a gente consegue prever as adaptabilidades e conseguir trazer isso através de planos de ação para que a empresa não se torne refém do mercado. Sim, e aí falando um pouco da nossa abordagem e a nova prospecção que a gente tem adotado durante esse período de vendas, né? Então, a premissa principal, né, que a gente parte nesse novo contexto de coronavírus é muito empatia e respeito durante esse processo de prospecção. Então, assim como a gente está passando por dificuldades de vendas, né, não está saindo tanto serviço como saía antes da crise, muitas empresas também estão passando por isso. E essas empresas estão realmente lutando para sobreviver. Então, a nossa prospecção não pode ser tão agressiva no sentido de oferecer e ofertar serviços que talvez não sejam tão importantes para o cliente nesse momento, e ter muito esse respeito pelo momento de vida que essas empresas estão passando, porque elas realmente estão lutando para sobreviver e elas possuem outras prioridades do que contratar alguma consultoria eventualmente, né? Então, as formas que a gente buscou para contornar esses problemas foram duas principais, né?
E aí a primeira delas é buscar clientes antigos que se adequam ao público-alvo desses novos produtos que a gente desenvolveu. Então, com clientes antigos, a gente tem mais abertura, a gente já tem um relacionamento criado com eles, e aí é muito mais fácil de você se apresentar para eles novamente, ver como eles estão se passando durante essa crise e ver se eles estão realmente necessitando de um serviço deles. Essa abertura, pelo fato deles já terem um contato prévio com a gente, é muito boa nesse sentido de que a gente pode ofertar um serviço que realmente vai ajudar eles. E é muito isso que a gente tem que ter em mente durante esse momento. É realmente buscar ajudar as empresas que estão ao nosso lado, as empresas parceiras, para que... Nossa, velho, travei cabuloso. A gente consegue cortar também, né? Massa. E aí o segundo ponto é sobre as campanhas publicitárias para a apresentação desses novos serviços, né? Então, o Grupo Gestão e o Movimento Empresa Júnior como um todo, elas são caracterizadas justamente por essa prospecção ativa de realmente ir atrás do cliente, oferecer esses serviços. E a gente sabe que não é a melhor abordagem para esse período em que as empresas estão mais retraídas, não estão tão abertas a novas oportunidades de contratação de serviços assim. Então, elaborando essas campanhas com os nossos serviços, a gente fomenta a entrada e a chegada de clientes passivos, em que eles mesmos vão despertar o interesse nos nossos serviços, sem que a gente realmente tenha que ir e oferecer esse serviço de uma forma um pouco mais ativa, né, no mercado. Então, elaborando essas campanhas, jogando nos principais veículos de mídia, no Google Ads, que toda a nossa parte de marketing é terceirizada, a gente consegue fomentar essa chegada de novos clientes que já vêm mais aquecidos e já vêm mais interessados nessas ideias que a gente elaborou para os nossos novos produtos. Então, foi basicamente isso que a gente quis abordar hoje. A gente se faz muito aberto a dúvidas e... Caralho, velho. E se vocês precisarem de qualquer coisa, a gente está aberto a conversar mais sobre tudo isso. Se sintam à vontade para mandar mensagem para a gente ou escrever alguma coisa no nosso e-mail. A gente vai estar olhando tudo com muito carinho e a gente vai estar entrando em contato com vocês também. Muito obrigada, pessoal. Então é isso, gente. Obrigado. Tchau.